O setor cultural compreende vários domínios ou subsetores que ajudam a compreender o termo cultura. Por exemplo, segundo dados da Eurostat, estes domínios são 10 e no episódio de hoje vamos ficar a saber quais são. Chamo-me Leandra Moraes, sou música, professora e fundadora da produtora cultural Black Dress e este é o programa Cultura para quem tem pressa. Um programa para falarmos sobre arte e cultura de forma simples e rápida, realizada com a soberania do Povo TV e com o apoio da Comunidade Cultura e Arte e do Canal Central. Sendo este um programa sobre cultura, faz todo sentido, em primeiro lugar, tentarmos compreender o que o próprio termo significa e encerra. Definir cultura é difícil e costuma originar alguma discussão. Existem diferentes significados e, frequentemente, cada indivíduo assume uma interpretação conforme a sua experiência. Por isso, temos que ultrapassar o senso comum para chegarmos a uma conclusão. Segundo o dicionário, o termo cultura pode ser aplicado a vários setores, como, por exemplo, a agricultura, a biologia, as artes ou a sociedade, e por isso pode ser definido de várias formas. Cultura pode referir-se às características de determinada sociedade ou período. Também se considera a cultura enquanto conjunto de atividades e instituições relacionadas com a produção, a criação e divulgação das artes e das ciências humanas. O termo também pode ser utilizado para adjetivar, como quando se diz "esta pessoa não tem cultura", assumindo assim o significado de conhecimento. Esta amplitude de significados deve ser considerada, sobretudo para não cairmos na tentação de entender cultura como aquilo que achamos pessoalmente que é ou deve ser cultura. Para este programa, vamos abordar cultura enquanto parte do setor cultural e criativo. Nestes termos, a cultura pressupõe diferentes tipos de manifestações. Segundo a Eurostat, podemos dividir a cultura em 10 grandes domínios e 6 principais funções. Os 10 domínios são arquitetura, arquivos, artes performativas, artes visuais, artesanato, audiovisual e multimédia, bibliotecas, livros e imprensa, património e publicidade. Já as funções que se atribuem à cultura são a de criação, disseminação ou comércio, a educação, gestão ou regulação, preservação, produção ou edição. É, portanto, um setor amplo, rico e diversificado que merece a nossa atenção. Vamos conhecer e compreender rapidamente cada um dos domínios considerados pela Eurostat. A arquitetura, que é um termo familiar a todos, consiste na criação de projetos de construção e transformação de edifícios, planeamento urbanístico e paisagístico. É um cruzamento entre a arte e a ciência. É arte na medida que é a relação entre o homem e o espaço físico, pressupõe um processo criativo no modo de organizar e adornar o ambiente. Os arquivos fazem parte do setor cultural, uma vez que são as instituições ou serviços responsáveis pela aquisição, conservação, organização ou comunicação de documentos. São basicamente um repositório de documentos sobre cultura. As artes performativas, ou artes do espetáculo, são um conjunto de atividades de produção e apresentação de espetáculos de teatro, circo, música, dança e ópera que podem decorrer em salas de espetáculos ou ao ar livre para o público em geral. As artes visuais são os trabalhos e objetos relacionados com a arte criativa, como, por exemplo, a cerâmica, o desenho, a pintura, a escultura, a gravura, o design de moda e de interiores, a fotografia, o vídeo e a produção cinematográfica. Artesanato é a criação e produção manual por artesãos de produtos ou obras originais que fazem parte da cultura popular ou do património tradicional da humanidade. As pessoas, em geral, nutrem bastante carinho pelo artesanato por ser uma forma de recordar os tempos anteriores à industrialização, que passou a produzir de forma muito rápida, em série, os objetos que os artesãos costumavam produzir do princípio ao fim como elementos únicos. O domínio do audiovisual e multimédia abarca também cinema e os seus suportes, rádio, televisão e diferentes serviços multimédia. As bibliotecas dispensam apresentações. A própria origem da palavra encerra em si o seu significado. Por um lado, temos a palavra biblion, que quer dizer livro, e por outro, a palavra teca, que significa depósito. Portanto, a biblioteca é o local onde estão os livros.
Todos sabemos o que são os livros. Quem nunca esteve com um livro na mão? São obras literárias, artísticas e científicas destinadas a serem colocadas à disposição do público, qualquer que seja o seu formato de publicação, quer seja físico ou digital. A imprensa é o coletivo de veículos e meios de comunicação que exercem o jornalismo e funções de comunicação informativa. O património cultural são bens ou objetos como monumentos que, sendo testemunhos com valor de civilização ou de cultura portadores de interesse cultural relevante, são objeto de especial proteção e valorização. Por outro lado, o património cultural imaterial consiste nas práticas, representações, expressões, aptidões e conhecimentos, incluindo os instrumentos, objetos, artefactos e espaços culturais que as comunidades reconhecem como sendo de sua pertença. E por último, a publicidade, que é uma forma de comunicação com o objetivo de promover o fornecimento de bens ou serviços, podendo ser difundida através dos meios de comunicação social, cartazes, painéis, em meios de transporte e outros suportes destinados a esse fim. Concluindo, como se pode perceber, o setor cultural é muito abrangente. Iremos explorar vários destes domínios ao longo desta temporada, mas por agora vamos continuar a tentar perceber como funciona a orgânica do setor cultural. No dia 23 de abril, às 18, poderás assistir a um recital de música de câmara na Fundação Dionísio Pinheiro, com o pianista Bernardo Santos, o violinista agdense David Bento e Burak Özkan no violoncelo. No Centro de Artes de Águeda, podes visitar a exposição A Alma Precisa de Beleza, com imagens da Pateira e Valdo Sértima, da autoria do fotógrafo Horácio Graça. No dia 22, subirá ao palco do auditório Mimi Froese e Best Youth. O Orfeão de Águeda apresenta no dia 24 Orfeão Canta Abril, um espetáculo adaptado para surdos. O mês terminará com o espetáculo de dança Jouska, da Vortis Dance Company, no dia 30. No dia 24 de abril, no Cineteatro Anadia, também poderás assistir ao concerto do grupo Vozes da Rádio. No Museu do Vinho da Bairrada está em exibição as exposições 23º Porto Cartoon World Festival e Pablo Picasso, visto pela Caricatura Internacional, até dia 30 de abril. Na Biblioteca Municipal de Aveiro poderás visitar a exposição Memória Totalitarismo na Europa, que visa promover a consciencialização pública perante as consequências dos regimes totalitários. Vemo-nos no próximo episódio. Até lá, já sabes, aprende com pressa, mas desfruta com calma.